esse aqui, eu dei um Google aqui, tem de 125 a 160 a variação dele, tá? R$ 125 a 160. Já é um instrumento um pouco mais acessível, tá? Por que é mais acessível, Karen? Porque ele não, a editora não tem tanta imponência assim como a Pearson, tá? O Pearson é mais reconhecido. Conhecem, né? A oferta da demanda e da procura. Então, ele é mais. O Confias é mais conhecido, tá? Não quer dizer que é melhor. E o Confiarte é um pouco menos conhecido, mas eu gostei também, tá? Esses são os dois instrumentos que eu queria falar para vocês. Mas vejam, esses dois instrumentos, eles ainda têm cada um a sua especificidade, tá? Porque o Confias, ele vai avaliar somente a consciência fonológica. O Confiarte, ele vai, junto com a consciência fonológica, a questão também fonoarticulatória. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Minuto com a NeuroPP hoje. Eu sou a Karine Diniz, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Se você é um desses profissionais, eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre a avaliação neuropsicopedagógica. E é por isso que no nosso Minuto com a NeuroPP de hoje, nós vamos falar dois instrumentos para você realizar a avaliação da consciência fonológica. Então, o primeiro instrumento que eu quero trazer para vocês é um instrumento bem conhecido, tá? Muita gente conhece esse instrumento. É da editora Pearson, tá? É uma das editoras mais, assim, reconhecidas no mundo inteiro com relação a testes, tá? Psicológicos, neuropsicológicos, tá? Que é o Confias, tá? O Confias, então, o próprio nome já diz, né? Que é a consciência fonológica instrumento sequencial. Esse é o nome dele, tá? Então, é um instrumento aí, ó. Confia significa consciência fonológica, instrumento de avaliação sequencial, tá? O Confias, ele tem a aplicabilidade a partir dos 4 anos de idade, tá? De 4 a 6 anos, mas pode ser utilizado para crianças e adolescentes em fase escolar, principalmente com indicativo para dislexia, tá? Por quê? Porque a dislexia, ela causa uma alteração neurobiológica, inclusive no processo de consciência fonológica, tá? Então, é um instrumento que eu gosto bastante de usar, tá bom? O Confias, ele vem com as pranchetinhas aqui, que daí você vai mostrando e tal. É bem legal, ele tem as instruções, você tem o caderno de aplicação, você tem o caderno de correção, tá? Então, esse instrumento é um instrumento que eu gosto bastante para utilizar na avaliação da consciência fonológica. Se eu fosse dizer para você assim, Karen, qual o melhor? Não tem o melhor, tá? Não tem o melhor. Mas o Confias, ele é um dos instrumentos muito utilizados. Não é porque ele é o melhor, gente, mas porque ele é muito consolidado e ele é muito conhecido, tá? Não quer dizer que ele é o melhor, tá bom? Você pode comprar direto na editora, na Pearson, em casas de psicólogo, tá? Que vendem testes para psicólogo, porque ele é um instrumento não restrito. Isso quer dizer que a gente pode utilizar tranquilamente na prática neuropsicopedagógica, tá? Eu vou até falar hoje, né? Hoje, 19 de janeiro, o valor dele hoje, vamos ver aqui, uns 300 e pouco, eu acho. Vamos ver. 360, uma média de R$ 367 você vai encontrar aí na internet, só digitar Confias no Google que vai aparecer, aí você vê se tem algum perto da sua região, para economizar no frete e tal, mas é um instrumento muito bom, tá? É um instrumento muito bom. Foi o meu primeiro instrumento de consciência fonológica, tanto que esse aqui já é o meu segundo, porque o meu primeiro mesmo já estragou, né, gente? Então, ele tem vida útil também, né? De tanto você abre, olha, lê, dará. Então, esse aqui é o meu segundo já, meu segundo kit dele, tá bom? Mas, assim, os cadernos de aplicação, você pode adquirir depois somente eles, tá bom? E aí é mais barato. Depois que você já tem o kit, primeira vez tem que adquirir o kit inteiro, depois que você já tem o kit, os cadernos os cadernos de aplicação, eles são mais baratos depois, tá? Porque aqui é a folhinha de respostas, tá?
Esse aqui eu até peguei no final do ano uma folhinha nova de respostas. Esse aqui é o caderno de aplicação, então vem todas as orientações, gente. É muito simples de aplicar, tá? Vem todas as orientações de como aplicar, tá bom? Vem aqui para você. Tem os caderninhos. E aqui, o caderno de aplicação. Isso mesmo, as instruções. Ó, e como que você faz a conferência depois, tá bom? Protocolo de respostas. Então, ele é bem fácil de aplicar, ele é bem intuitivo e ele vem com manual também que você vai ler aqui, vai ter todas as orientações da aplicação, como também da correção do teste, tá bom? É bem tranquilinho. O segundo é um instrumento, não é novo, tá? É novo para mim. Eu adquiri ele ano passado, então eu usei ele poucas vezes ainda, mas eu gostei, tá bom? Eu gostei. Que é um da editora Booktoy. A Pearson, ela é uma editora internacional, tá? Ela tem uma fama, um reconhecimento aí internacional. A Booktoy é uma editora nacional, brasileira, tá? Então, a tendência é que os seus instrumentos sejam um pouco mais baratos e acessíveis. E eu comprei esse instrumento justamente para competir ali com o Confia. Só que o que ele tem de interessante? Ele não avalia apenas a consciência fonológica, tá? Ele é o Confiarte, o nome dele, da editora Booktoy. Ele avalia a consciência fonoarticulatória também. Então, se você tem aquele paciente que às vezes tem uma dificuldade a própria de linguagem mesmo, né, de articular as palavras, ele é um bom instrumento para isso, tá bom? Mas ele vai avaliar a consciência fonológica e a questão da articulação também, tá? Ele também é muito similar ao Confias, no sentido que ele tem aqui um manual de explicação, vem um caderninho de apoio para você mostrar, né, as figuras e tal, ó, veja, ó, como é bem articulatório, ó, pato, para fazer a diferença, né, o P, porque são as mais trocas, né, P, B, D, T, né, F, né, Fá, Vá, F, V. Então, ele tem aqui, tá bom, esses instrumentos. Tem também os caderninhos de aplicação, lá. E ele tem a pranchetinha articulatória, ó, das boquinhas. Por quê? Porque ele é fonoarticulatório. Então, você tem aqui, ó, que letra é essa? Que som é esse, né? Discriminação fonoarticulatória. Então, não é só a fonológica, mas também a parte motora da fala, fonoarticulatória. Eu gostei bastante desse instrumento, tá? E ele tem até o CDzinho dos áudios que toca e tal. É bem legal. Também é bem simples, tem todas as orientações. Esse aqui é da Booktoy, tá bom? O valor dele já é mais acessível, ó, Confiarte. Deixa eu ver aqui. Confiarte, Booktoy. Ó, esse aqui, eu dei um Google aqui, tem de 125 a 160 a variação dele, tá? R$125 a 160. Já é um instrumento um pouco mais acessível, tá? Por que é mais acessível, Karen? Porque a editora não tem tanta imponência assim como a Pearson, tá? O Pearson é mais reconhecido. Conhecem, né? A oferta da demanda e da procura. Então, ele é mais. O Confias é mais conhecido, tá? Não quer dizer que é melhor. E o Confiarte é um pouco menos conhecido, mas eu gostei também, tá? Esses são os dois instrumentos que eu queria falar para vocês. Mas vejam, esses dois instrumentos, eles ainda têm cada um a sua especificidade, tá? Porque o Confias, ele vai avaliar somente a consciência fonológica. O Confiarte, ele vai, junto com a consciência fonológica, a questão também da fonoarticulatória. E o fonoarticulatório é importante para a gente trabalhar, identificar, porque às vezes o paciente não tem a questão da dificuldade fonológica, ele consegue ouvir muito bem, mas ele está com questões articulatórias. Então, você vai perceber isso aplicando esse teste e você vai poder fazer o encaminhamento para fono, tá? Eu tive um paciente que ele entendia, ele ouvia, ele não tinha o problema da discriminação auditiva, né? E ele não falava, por exemplo, a palavra fogo. Ele não falava fogo, ele falava fodo, fodo. Mas se você falava assim, o que você quer dizer? Fodo? Quando você repetia o errado, ele falava, não, é fodo. Porque ele não conseguia falar o G. Isso era um problema de fala, transtorno de linguagem. Aí foi encaminhado para a fono, ele fez o acompanhamento com a fono, hoje ele já
tá bem desenvolvido o articulatório dele. Então, coisas que a gente não compreende. Por exemplo, não é porque está falando errado, quando você fala com ele reproduz errado, que é discriminação da consciência fonológica. Às vezes é dificuldade fonoarticulatória. Então, por isso que eu trouxe esses dois instrumentos, tá? Karen, preciso ter os dois? Não, não. Se você tiver que optar entre um ou outro, o Confias, porque a gente está avaliando ali a consciência fonológica, tá? Mas os dois são da área da linguagem. Então, eu acho muito legal esses dois instrumentos. Eu gosto bastante.